Olá, seja muito bem-vindo ao Documentário Estudante. Hoje iremos falar sobre a vida no Reino Unido, na qual um grupo de estudantes é convidado a testemunhar sobre as suas vivências como estudantes na diáspora. Fique conosco e descubra quais são os maiores desafios que os estudantes têm enfrentado quando decidem embarcar numa viagem fora do seu país de origem, contada pelos meus colegas. Competição, programa de bolsa de estudos da Sonangol. Bem, eu tive a ousadia de participar no programa de bolsa de estudo da Sonangol por vontade própria. Eu sempre quis estudar fora, então para mim isso era um sonho. Quando a bolsa da Sonangol veio, eu não acreditava e acho que ninguém acreditava porque era algo que parecia ser só para os privilegiados, não é? Então, eu pensei, eu e os meus amigos, why not? Vamos só tentar, né? Nunca se sabe. Acho que eu lembro das palavras que eu disse, Deus por vezes age assim, vamos só tentar, você não sabe. Quando eu soube que foi um dos classificados, acho que eu não acreditava. Porque eu sabia que ganhando essa bolsa eu poderia me ajudar a mim mesmo e ajudar os meus pais, porque os meus pais não têm que pagar mais os meus estudos. E sim, me senti muito feliz, se calhar mais que isso, acho que surpreendida, né? Porque foram tantas pessoas que ficaram, tantas pessoas que eu conhecia e também tinham capacidades, eu fiquei, como é que eu consegui? Aquele aí ficou, aquele fulano ficou e não sei o quê. E acho que não foi só para mim, a minha família também ficou muito feliz. Aquilo foi um bom presente. Acho que aquele foi um presente que eu dei para eles, do sacrifício que eles tinham feito por mim. Ao saber que não é, essa bolsa podia implicar, não é, que eu tinha de deixar, por exemplo, a família, tinha de deixar os amigos, tinha de deixar o país que me viu nascer. E esses todos os fatores fez com que eu me sentisse um bocadinho com receio, né? Um bocadinho com receio de ter que me deparar com novos desafios. Antes mesmo de chegar ao Reino Unido, não é? Estava expectante, perdão, por várias razões, não é? Eu, por exemplo, esperava que, ou seja, pensava, não é, que a ida, não é? A minha ida ao Reino Unido podia, por exemplo, ser um motivo somente de felicidade, visto que era um país de primeiro mundo. Essa é uma das coisas inicialmente que estava à espera, não é? Obviamente que não é realístico, não é? Mas era pelo menos o que eu pensava, não é? Naquele momento. E por outra era a qualidade de ensino, não é, que eu podia adquirir nesse país, não é, visto que também é um país do primeiro mundo. E devo dizer que até agora, obviamente que descobri que não é apenas um mar de rosas, ou seja, não tem sido só coisas positivas ou coisas boas, né, que tenho visto, que tenho experimentado, não é? Mas quanto pelo menos a qualidade de ensino, tenho constatado que é verdade, não é? E que é só nos empenharmos, claro, não é? Que vamos testemunhar essa qualidade, não é? No ensino. Bem, a minha adaptação eu não digo que tenha sido muito difícil, porque em relação a outras pessoas, eu não tive que ficar com uma host family, uma família de acolhimento, né? Onde tu tem pai, mãe, irmãos e não sei o quê. Eu fiquei numa student accommodation, uma acomodação de estudantes, na qual o meu maior problema foi que eu, quando cheguei, eu fiquei num flat, num apartamento com rapazes. Eu era a única menina angolana. Por causa do meu nome, eles não conseguiram identificar se eu era menina ou rapaz. Então eles escolheram um, nesse caso assumiram que eu fosse um rapaz e fiquei num flat com rapazes. Eu acho que isso foi a experiência mais difícil, a adaptação mais difícil, porque os rapazes são diferentes. Pontos negativos na época, se calhar, foi o frio, que é mesmo complicado falar do frio, porque quando eu cheguei aqui,
o frio foi a primeira coisa que eu vi em Munão. Tenho que encontrar um casaco fixe. Depois eu vou trazer coisas, né, como o inglês, o foundation. Em relação ao inglês, eu não tive muitas dificuldades, porque eu já percebi algumas coisas e as pessoas eram super simpáticas. E só o facto de estar aí na aula de inglês com estudantes de várias partes do mundo que estão na mesma situação que tu, não falam muito bem inglês e estão aí para aprender, isso dá-te um certo conforto. Então não é uma adaptação tão difícil assim. Eu particularmente na minha universidade, né, eu fiz inglês para propósitos acadêmicos, o que foi um bocadinho complicado porque, tirando as minhas bases gerais de inglês geral básico, era muito difícil saber coisas muito básicas, tipo ter uma conversa na rua ou ir ao supermercado, porque o que eu dava na escola era especificamente para propósitos escolares. Depois da época do inglês, tivemos que fazer o foundation, que é mais ou menos uma espécie de preparação para entrar para a universidade. E essa preparação inclui aprender a matemática, a física e entre outras disciplinas. E houve outras coisas como a alimentação, que é um pouquinho diferente, mas se calhar isso depende da personalidade de cada um, porque para mim não foi tão difícil, porque simplesmente coisas que eu não gostava, eu não me sentia obrigada a comer, porque é aquilo que eu disse, eu não fiquei numa host family, então não era tipo, eles tinham que cozinhar para mim e obrigatoriamente eu tinha que comer. Eu fiquei numa acomodação em que eu podia cozinhar para mim, eu fazia as minhas refeições. No refeitório da escola tem as comidas britânicas, mas há aquelas séries de comidas tipo batata frita, coisas gerais que tu podes encontrar em todo o mundo. Os fatores que eu levei em conta, não é, para selecionar a minha atual universidade, bem, primeiro eu olhei muito na posição, não é, que a universidade tinha, isso no ranking. E numa segunda instância eu participei, não é, dos Open Days para poder verificar com meus próprios olhos, não é, as facilidades, não é, os recursos que a universidade tinha e também a estrutura, o programa, não é, que a universidade podia me oferecer. E depois do Open Day, por exemplo, eu fiquei, por sinal só tive um Open Day, e no meu primeiro Open Day fiquei totalmente convencido que eu podia estar naquela universidade, porque fiquei a saber de muitas coisas que eu não sabia antes do Open Day, não é? Por exemplo, dos benefícios, não é? Que o diploma, não é, que essa universidade podia, o diploma que eu podia, não é, obter dessa universidade, as facilidades que eu teria no futuro. O dia a dia do estudante de engenharia, a princípio não acho que há muita diferença com os outros cursos, porque o estudante de engenharia tem as lectures, que são as aulas, as palestras, e tem os labs, que são as aulas de laboratório, onde tu aplicas o que aprendeste numa lecture. E depois disso ainda a universidade tem as facilidades que são as bibliotecas, as associações e tudo mais. As bibliotecas são importantes para nós porque o estudante nós estamos sempre a investigar e a investigação é constante enquanto estudante de engenharia. Uma primeira fase na minha vida acadêmica, eu não me preocupei somente em aprender o que me estavam a dar. Eu analisei quais eram as minhas dificuldades e fui à procura das bases. Fui à procura daquilo que eu não sabia. Se tinha falta de base em matemática, eu fui tentar aprender o que eu não sabia em matemática primeiro, ou em física. E só assim é que eu consegui, de certa forma, perceber as matérias, porque houve um grande déficit nas coisas que eu tinha que saber e nas coisas que eu sabia, e havia muita coisa que eu não sabia e tive que aprender. Eu acho que, de certa forma, tive que estudar 2 vezes e tive que estudar mais, de certa forma, do que a maior parte das pessoas que estavam comigo, mas era o que eu tinha que fazer naquele momento. Não dormia, algumas vezes também não comia, mas eu sinto não às tantas porque o curso estava a ser muito difícil
mas era mais porque eu não tinha bases e não sabia muitos dos truques para chegar à conclusão de certos exercícios. Agora, outra coisa que também teve muito impacto na minha vida académica era como eu me sentia. Apesar de quando eu entrei para a universidade, apesar de já ter estado aqui 1 ano e já ter estado a estudar e já estar minimamente adaptada, eu tive muitas dificuldades quando eu entrei para a universidade, porque eu fui para a universidade só com... Eu não tinha nenhum angolano na minha turma, eu estava sozinha, não tinha ninguém que me pudesse ajudar com algumas tarefas, alguém que pudesse ajudar-me com tradução ou o que aquilo significa, sabes? Então eu tive que fazer amigos novos e eu tinha que ensinar quem poderiam ser os meus amigos, e eu lembro-me que na primeira semana de aulas eu estava com um grupo de amigas, todas as meninas do curso de mecânica juntaram-se e nós decidimos criar um grupo das meninas de mecânica. Só que depois, com o tempo, eu me afastei desse grupo porque eu senti que havia muita competição e todas elas queriam ser as melhores e todo mundo queria, de certa forma, eu quero ter a nota máxima e para isso eu vou prejudicar a outra que não quer ter a nota máxima. Até o ponto em que eu me lembro que eu tinha dificuldades em tutorials, em aulas de explicação, e se eu fosse pedir ajuda a estas meninas que eram do grupo, muitas delas eu dava uma resposta errada. Diziam que não sabiam uma coisa, quando eu conseguia ver no caderno delas que elas tinham resolvido. Então, aquilo foi eu sentia-me mal, porque eu vinha daquele meio de Angola, onde os meus amigos, todo mundo tem que ajudar. Até nós tínhamos aquela frase que ninguém vai acabar a universidade sozinho, temos que ajudar-nos uns aos outros. E eu vim para um outro meio onde todo mundo queria ser melhor do que todo mundo e ninguém queria ajudar ninguém. E eu sentia muito mal, sentia-me desamparada, sentia como se eu estava no primeiro ano e eu não conseguia me ver a chegar ao último ano dentro daquele meio. Eu tive que sair daquele grupo, afastei-me, fiquei sozinha, fiquei praticamente sem amigos, porque todas as meninas faziam parte daquele grupo. Até que depois, não só eu como outras meninas de outras nacionalidades, também aperceberam-se daquilo e saíram. E nós criamos um grupo pequeno de 3 meninas, que depois apareceram os outros rapazes. E desde aquele momento, no primeiro ano, quando nós nos juntamos, um grupo de 5, 6 pessoas, desde aquele momento, nós os 6 ou 7, nós criamos uma segunda família. Nós tomávamos conta um dos outros. Se eu não ia à aula, os meus colegas preocupavam-se comigo, levavam as matérias, passavam a matéria, faziam-me lembrar quais eram as datas, porque havia muitas alturas em que eu me sentia muito a saudade de casa e ficava muito em baixo. Não queria sair do meu quarto, não queria ir para as aulas, não queria fazer nada. E eu tinha esse apoio dessas pessoas. Então acho que uma coisa importante é escolher bem as pessoas que vão ser os teus amigos. Eu encontrei um grupo e eu não me sentia à vontade naquele grupo e eu não fiquei ali. Eu saí daquele grupo, esperei, fiquei sozinha durante algum tempo, mas depois eu encontrei a minha família. Eu acho que, no fim de tudo, em suma, o que faz o aluno não é a universidade. O que faz o aluno é a experiência, se tu gostas do curso ou não, se tu estás ali para poder, se estás disposto a pegar naquela experiência, o que é que tu vais fazer. E além da universidade não fazer o aluno, eu acho que o curso também não faz. Porque eu estou aqui, eu fiz mecânica, mas eu posso amanhã pegar e tentar abrir uma empresa de uma coisa que não tem nada a ver com mecânica. Eu acho que a universidade foi boa para me ajudar a amadurecer, para me ensinar que a vida não é fácil, existem dificuldades. Por mais que nós batalhemos, nem sempre nós vamos conseguir aquilo que nós queremos. Nós podemos ser muito bons, mas pode existir alguém melhor do que nós. Nós podemos saber muita coisa, mas surpresas acontecem. Ninguém é perfeito. Vamos cair. Houve alturas em que eu achei que eu estudei o suficiente para ter uma nota excelente e quando eu fui olhar para a minha nota não era assim tão boa. Eu me perguntava o porquê, eu não percebia se eu me esforçava. Porque eu, quando estava em Angola, eu acreditava que basta te esforçares, basta estudares, tu consegues tudo. E aqui eu aprendi que basta esforçares, basta te estudares, tu podes ficar com a consciência tranquila que tu tentaste o que tu podias. Não quer dizer que tu definitivamente vais conseguir aquilo. Então, eu acho que a universidade foi boa porque eu ganhei uma grande experiência, mas a universidade foi só uma coisa
foi vamos supor, a universidade é uma estrada que eu tinha que passar, para agora eu olho para a vida e penso, eu posso ir para esse caminho, para aquele caminho ou para aquele caminho. Eu hoje vejo que nem a universidade, nem o meu curso não são coisas que me definem. São coisas que eu acredito que vão me ajudar e podem ser algo que no futuro eu vou olhar para trás e vão dizer não, a Carmen estudou na Universidade X, de grande renome, mas eu acho que o que mais vão olhar para mim não foi para que universidade estudei, nem para que nota eu tirei, mas sim o que é que eu atingi na vida, o que é que eu fiz com aquilo que eu colhi dessa universidade ou daquela. E eu acho que no fim do dia a universidade foi boa, mas não foi tudo. As minhas responsabilidades como uma bolseira. Eu vejo a bolsa como uma oportunidade, mas não só uma oportunidade assim, não é? Ok, estou a estudar. Eu tenho um dever com o meu país. Se eu conseguir essa bolsa, eu podia simplesmente dizer, ok, foi por mérito próprio, eu consegui porque eu consegui estudar, mas não. O meu país conta comigo. O meu país espera que, ok, nós queremos resultados. Tu foste estudar, mas tu tens de voltar. Ou se não voltares, tens que ajudar o teu país, tens que ajudar o mundo da melhor forma possível. E tu foste preparada para isso, tu estás a ser preparada para isso. E se eu realmente quero atingir isso com êxito, eu tenho que dar o meu melhor, tenho que dar o meu máximo. E ali não vêm só os meus compromissos ou as minhas responsabilidades como estudante, mas a minha responsabilidade como cidadã, como alguém que realmente quer ver o meu país a desenvolver. Quando me perguntam quais são as minhas responsabilidades como bolseira, eu vejo isso como um todo. Quais são as minhas responsabilidades como cidadã angolana? Quais são as melhorias que eu gostaria de fazer com o meu curso, no caso, na verdade, fazer engenharia química com ambiente. E é muito difícil encontrar esses dois cursos integrados em universidades aqui no Reino Unido. Portanto, isto não só me permite trabalhar no setor petrolífero, não é? Que é o que a minha bolsa se baseia, não é? É a Sonangol, trabalha com petróleo, mas também permite-me trabalhar na indústria alimentar, por exemplo. Também permite-me trabalhar no setor de tratamento do lixo, que eu acho que é uma área que ainda precisa ser muito desenvolvida no nosso país. Há coisas que eu tenho estado a aprender e eu imagino a serem implementadas no meu país e, sinceramente, deixam-me tão entusiasmada e com muita vontade de trabalhar. Por exemplo, nós temos tanto lixo que podia estar a ser utilizado ou estar a ser reutilizado para o bem-estar ou para o proveito da própria comunidade. Tirando isto à parte, eu também faço desenhos, não é verdade? Faço desenhos de plantas e eu poderia, no caso, trabalhar com uma empresa que seja focada a desenhos não só de plantas, mas também desenhos de máquinas, por exemplo, já que eu consigo trabalhar com programas como o AutoCAD. E eu acho que o facto de ser engenheira permite-me ou dá-me uma flexibilidade, não é verdade? Eu não posso só trabalhar no meu setor, mas também podia trabalhar em bancos, podia também trabalhar na educação. Há tantas áreas que eu realmente posso ir e isso deixa-me feliz porque eu tenho estado a ver tanta coisa e eu gostaria de implementar tanta coisa e ajudar em tantos setores e com isso realmente eu terei a possibilidade de fazer. E são coisas que, há outras coisas que eu tenho estado a aprender, coisas que eu tenho estado a desenvolver na minha universidade, como por exemplo o número de habilidades, não é verdade? Habilidades essas que têm sido desenvolvidas através de projetos, através de trabalhos em grupo. Mesmo coisas como, por exemplo, gestão de tempo. Coisas muito importantes que de certeza vão me ajudar quando eu estiver a trabalhar, que de certeza vão me ajudar a um nível mais profissional. O país tem mantido ativo o programa de bolsas para o exterior, que é uma das fórmulas para a formação de quadros capazes de potencializar a condição socioeconômica e também de acelerar o desenvolvimento humano. Portanto, se és um estudante, bolseiro e não só, em qualquer parte do mundo, aproveita a oportunidade. Seja fiel ao compromisso e à confiança depositada em ti. É necessário que haja dedicação e determinação na perseguição dos nossos sonhos, porque é no presente que a gente consegue assegurar o nosso futuro. E nunca é tarde para mudar.
basta acreditar e lutar. Por vezes, erros acontecem, fazem parte da aprendizagem do conhecimento, mas seja sempre verdadeiro e honesto, porque eu acredito que todo angolano possui em si o espírito de guerreiro, enfrentar os seus medos e ultrapassar os seus obstáculos. Muito obrigado. I feel like Superman, they gon' remember me. I think I know I can. Who says it's hard to reach? Who's gonna stop me on the road to success? I don't know. They try to break me down, but I'm still on my feet. This city's full of life, so why is it hard to breathe? Oh, why did God create this world so unfair? I don't know. Sometimes I feel like I can't run, I can't crawl, and sometimes I feel like I ain't nothing at all. Life is a journey where you stumble and fall, but I'm okay when I lie down in your arms. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. When I lie down in your arms. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. When I lie down in your arms. I feel like moving back. Sometimes it's hard to dream. The life I chose is past.